Olá, bom dia, bem-vindo. Neste tutorial vou mostrar 5 erros comuns em desenho e que, quanto a mim, levam muitas das pessoas que começam a pintar, a desenhar, a desmotivar-se e a desistir porque não conseguem ver que estes erros estão a influenciar a sua forma de desenhar. Veja este tutorial para ficar a saber quais são realmente estes 5 erros muito comuns. Primeiro erro, perder-se com detalhes. Começar com detalhes. Por exemplo, uma casa, começamos a fazer uma casa, vamos para uma janela, começamos aqui a fazer uma janela, trabalhamos aqui as sombras, os tons, etc. Depois fazemos aqui a outra janela e depois está mais fechada. Depois, mais tarde, esta janela tem aqui, debaixo tem aqui uma varanda, essa varanda e depois, bem, mas esta varanda tem uma porta, só que esta porta já não consegue encaixar-se dentro daquilo que nós pretendíamos, e depois fazemos correções do tipo, ok, ponha mais pequenina e assim corrijo. E ao fim, quando tentamos fazer a casa, ela não é nada daquilo que nós pretendíamos. Por isso, antes de começar a fazer qualquer detalhe, seja de uma casa, de uma cara, temos que fazer o enquadramento. Temos que desenhar todo o espaço da casa, colocar o telhado, etc. E depois então definir um andar, 2 andares, o que for, e a partir daqui colocar os elementos. E quando colocamos aqui a varanda, já sabemos que a porta da varanda vai ter este enquadramento. Ou seja, primeiro, não comece nos detalhes sem ter toda a estrutura. E mais grave do que isto é, eventualmente, quando começar a fazer detalhes, vai sentir no fim que está torto. Por exemplo, nas casas acontece muito, preocupamos com o olho, depois quando fazemos o outro olho, o olho está torto. Portanto, não inicie os detalhes sem ter o posicionamento correto de cada um desses detalhes. Depois, os detalhes, gaste o tempo que quiser. Um segundo erro é concentrarmos naquilo que sabemos sobre o objeto. E então, colocamos no nosso desenho aquilo que pensamos sobre o objeto e não aquilo que vemos. Um exemplo muito vulgar, muito normal deste tipo de erro mental é quando nós estamos a olhar uma cara de perfil, não é? Temos aqui uma cara de perfil e temos aqui o nosso olho. O olho de perfil já não tem esta forma de amêndoa. E depois, quando nós colocamos o olho de perfil, o olho normal, o olho que nós estamos normalmente, quando olhamos para uma pessoa, estamos a olhá-la de frente e vemos este olho assim, fazemos uma cara de perfil, colocamos os olhos como se estivéssemos a olhar de frente, daquilo que conhecemos melhor, e temos um erro. Há muitas mais formas, quando nós estamos habituados a ver uma determinada flor diferente, um algo que é, e tentamos colocar de lado para vermos esta referência, não é? Porque olhamos o objeto da forma como nós conhecemos e somos enganados pela nossa mente. Olhe para o objeto e esquecendo as referências. Se for preciso, vire. Se quiser fazer um retrato de uma fotografia, vire a fotografia de pernas para o ar, para esquecermos aquilo que sabemos e desenharmos aquilo que vemos. Aquilo que vemos é o que temos que desenhar. Ponto 3. Esquecer de medir e verificar distâncias regularmente à medida que vamos avançando com o nosso desenho. É fundamental. Qualquer um destes exemplos, seja de uma casa, seja de uma cara, nós, com o método do lápis ou visualmente, afastando-nos do quadro, porque estamos a pintar muito perto, estamos sempre a pintar aqui perto, não temos a noção das distâncias. Afastamos-nos do quadro para podermos verificar a distância e saber se esta distância aqui é igual a esta,
verificar, por exemplo, se esta é igual a esta, corrigimos regularmente, pegamos no nosso quadro, pegamos no nosso modelo, comparamos com o lápis, afastamos para medir, verificamos as distâncias horizontais, as distâncias verticais, porque se não o fizermos regularmente, chegamos ao fim, temos muito trabalho envolvido nos pormenores e é um desperdício de tempo, porque já gastámos muito tempo, decidimos não corrigir tudo e andamos ali a fazer remendos e fica mal de certeza, ou então se decidimos realmente corrigir tudo, o trabalho que investimos até aí foi um desperdício completo. Por isso, verificar, medir sempre, regularmente, mais do que aquilo que você pensa, ponha um cronómetro a tocar de 10 em 10 minutos ou de 5 em 5 minutos para verificar, ponha no seu telemóvel, essas coisas modernas de hoje em dia, é possível marcar um tempo para fazer as verificações, não se esqueça. 4. Insistir no mesmo desenho. Fazemos um desenho e o desenho corre mal, estamos a fazer aqui uma cara e mais uma vez um perfil, vamos fazer aqui um erro, vamos pôr aqui a cara mais curta, fazemos aqui portanto com uma proporção entre a altura e a largura errada, estamos aqui mas temos atenção aos olhos, ok, tudo bem, já fazemos os olhos mais ou menos sem ter na mesma proporção, tudo bem, tivemos assim atenção, fazemos aqui a cara, pomos aqui a orelha, errado, não é? Estamos aqui a fazer errado e depois, quando chegamos aqui à altura dos ombros e tal, olha, verifiquei que a cara está fina. Está fina demais, então a tendência é nós alargamos, tentamos trazer as coisas mais, tentamos corrigir no próprio desenho e às tantas nós estamos a fazer errado porque estamos a tentar corrigir aquilo que já fizemos mal e pegamos no desenho, tentamos apagar uma linha, outra linha, corrigimos a linha. Outro exemplo, temos aqui a cara, faço aqui um olho e depois faço aqui o outro olho mais pequenino, não é? Mais pequenino. Eu dei conta que era mais pequenino e depois apago este olho para ficar do mesmo tamanho, volto a insistir, meço outra vez, mas depois este está bem, mas este já está mal, volto a corrigir e aquilo este é um erro muito vulgar, insistimos no mesmo desenho, tentando corrigi-lo e o melhor é esquecer este desenho, não ficar preso ao erro, porque o erro que nós fizemos lá, já é uma referência na nossa cabeça. Então é melhor refletir sobre tudo o que fizemos e fazer de novo e tentando colocar as proporções certas, tentando fazer os dois olhos como deve ser em simultâneo, de forma enquadrada e que saia bem. Não fique preso ao seu desenho para corrigir um erro específico que verificou. Apague tudo e avance para outro desenho. O quinto e último erro, que eu considero muito decisivo e que nos leva muitas vezes a desistirmos por desmotivação, é querer fazer bem à primeira. Ninguém consegue fazer bem à primeira. O Miguel Ângelo, de certeza que não foi pintar a Capela Sistina como o seu primeiro desenho. Teve que evoluir, teve que errar, teve que aprender. Leonardo da Vinci, só 8 anos depois de começar a aprender nos seus ateliês, pelo mestre, é que podia considerar-se um pintor. Assuma o erro como natural, como fazendo parte natural da sua evolução. Treine. Ninguém consegue bons resultados sem errar, melhorar, treinar, errar, melhorar, treinar. Dê tempo a si próprio para errar e aprender com isso. Não tente fazer bem à primeira,
porque não vai conseguir, não se desmotive por isso, continue, progrida, veja muitos tutoriais do meu canal, se possível, subscreva para ver como é que eu mostro quais são as bases para poder evoluir e bons desenhos, boas pinturas, divirta-se com isto, isto é que é importante, não se estresse, não pense que vai fazer tudo à primeira, dê-lhe tempo, o tempo vai ajudar a fazer aquilo que pretende bem, tenho a certeza. Traz o teu sorriso.